Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Arthur. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Tema de hoje, funções. Vamos ver algumas aplicações práticas, retomar um pouco o assunto e aprofundar. Então, o conceito de função. Vou dar um exemplo introdutório aqui relação do consumo de combustível do carro com a distância que ele anda. Então, a quantidade de combustível consumida por um automóvel é função da distância que ele percorre. Isso quer dizer o seguinte: quanto mais eu ando, mais combustível eu gasto. Então, o tanto que eu vou gastar depende da distância, ou seja, do tanto que eu vou andar com esse carro. Nessa afirmação e em outras presentes em nosso dia a dia, usamos a expressão é função de, para mostrar que a quantidade de combustível depende do número de quilômetros rodados pelo automóvel. Mas o que é função? Já percebemos a ligação entre a palavra função e a relação de interdependência entre os valores de grandeza. Ou seja, para ser função, o valor de uma grandeza ou de um número depende de outro. Aqui um exemplo, o professor fazendo uma brincadeira aqui na sala de aula. E ele diz o seguinte: ele vai dar um número e os alunos dão o resultado. O professor vai dar o número e os alunos vão fazer essa conta. Ó. O dobro do número, ou seja, o número vezes 2, mais 3, somado com 3. Então o professor disse 4. Os alunos responderam 11, porque eles fizeram essa conta. Ó, o dobro do número, 2 vezes 4, que foi o professor que falou, mais 3. Que a brincadeira é essa, o dobro mais 3. Então faz sempre a primeira conta de vezes primeiro. 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11. Então isso que é depender, a relação de interdependência. O resultado que os alunos falam vai depender do número que o professor falar, porque tem essa conta aqui para dar o resultado. Então aqui está o resultado da brincadeira que o professor fez, que lá já foi feito no outro slide. Se o professor falar 4 dá 11, se o professor falar 6 dá 15, porque vai ser 2 vezes 6 mais 3, faz a conta de vezes primeiro, 2 vezes 6, 12, 12 mais 3, 15. Por isso que deu 15. Agora o professor fala menos 5. 2 vezes menos 5 vai dar menos 10, mais com menos dá menos. Aí você deve 10, paga 3, vai dever 7. Então se o professor falar menos 5, o resultado vai ser menos 7. Se o professor falar 0, 2 vezes 0 vai dar 0, mais 3 vai dar 3. Então esse é o resultado da brincadeira. Observe que cada número x dito pelo professor corresponde a um único resultado correto da resposta dos alunos. Então sempre vai ter, para cada x, apenas um valor de y. Tá? No caso aqui, o resultado seria o y, seria o eixo vertical, em pé, que a gente fala, e o x, o eixo horizontal, a gente fala deitado. Então, nesse caso, o y é em função de x. A conta que o professor falou, se fosse transformando em função, vai ser essa aqui. Y é igual a 2x mais 3, que é 2 vezes x mais 3. Então essa é a fórmula da função dessa brincadeira aqui proposta pelo professor. Dá para representar por um diagrama, certo? Aqui é o conjunto A, conjunto B, o x e o y. Aqui estão os resultados lá que estavam na tabela. O 4 liga no 11, porque se o professor falar 4 vai dar 11 e assim por diante. 6 menos 5 e o 0. Cada setinha num número só do conjunto B. Então, a função escreve assim, f2.a, tem essa seta e o b. Lê-se, f é uma função de a em b. Quando não é uma função? Por exemplo, quando um elemento do conjunto A
está em 2 ou mais do conjunto B. Aqui nesse caso aqui o 0 está em 3 do conjunto B. Já não é função. Se tivesse em 2, também não é função. Para ser função, cada elemento do A tem que estar apenas em um elemento do conjunto B. E aqui também não é função. Por quê? Tem 2 elementos do conjunto A que não estão ligados a nenhum do conjunto B. Não pode sobrar aqui também no conjunto A. Aqui, relembrando os pares ordenados, nada mais é que o x e o y. Sempre o x vem primeiro e o y vem depois. É fácil guardar isso porque é ordem alfabética. O x vem no alfabeto antes do y. Tá? Então, sempre x e depois y, que é o par ordenado. Nós já vimos isso, inclusive na parte de sistema de equação do primeiro grau com 2 letras. Tá? A resposta está em par ordenado. O de olho é domínio e imagem. O domínio são os possíveis valores que o x pode ter do conjunto A. É a letra D maiúscula. Se nós fôssemos retomar na aula anterior das equações, seria semelhante ao conjunto universo, semelhante, né? E o conjunto imagem é os resultados, são os resultados, seria o conjunto B, né, naquele diagrama, são os resultados quando nós substituímos o valor dos números no x e geramos o y. Então é o conjunto imagem. Aqui um exemplo prático. Marcela foi comprar bombons na confeitaria. Cada bombom custa R$ 1,80. A quantia que ela pagará y será em função do número de bombons que levar x, pois cada quantidade de bombons há um único preço a ser cobrado. Então, nessa tabelinha, aqui é o domínio. Né? Se ela comprar nenhum bombom, vai pagar nada. Se ela comprar um bombom, vai pagar R$ 1,80. 2, né? Vai fazer 2 vezes 1,80, 3,60 e assim por diante. Então, esse é o conjunto domínio, o x, e a imagem y. Vamos para um exercício. Considerando a função dada por y é igual a menos 1 menos 2x, responda. Para x é igual a 5, quanto que vale y? Para eu saber, é só eu substituir. Onde for x, eu coloco o número 5. É só isso. Então, aqui no lugar do x eu coloquei o 5, ó, troquei. Se a gente comparar, eu troquei o x pelo 5. Então, faz a continha de vezes primeiro. Menos 2 vezes 5, menos 10. Que é a regra de sinal da conta de vezes, né? Sinais diferentes. Menos com mais dá menos. Agora é a regra de sinal da conta de mais e menos. Eu tenho R$1 no banco, gastei 10. Como eu gastei mais do que eu tinha, eu vou dever 9. Então, y é igual a menos 9. Só isso é o exercício. Para x é igual a menos 6, quanto vale y? Lembrando que a fórmula da função é essa. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 6. Tem que ser entre parênteses porque é negativo. Agora aqui, na regra de sinal da conta de vezes, e dividir, que é a mesma regra, sinais diferentes dá, sinais iguais dá mais. Então, menos com menos vai dar mais. 2 vezes 6, 12. Com continha simples, 1 mais 12, 13. Só isso o exercício. Para x é igual a menos meio, menos 1 sobre 2. Então, no lugar do x, eu coloquei a fração. Coloquei 1 embaixo para ajudar na continha de vezes. Não tem nada embaixo do número, pode colocar 1. Aqui menos com menos dá mais.
2 vezes 2, é o de cima vezes o de cima, 2 vezes 2. 2 vezes 1, desculpa, 2 vezes 1 dá 2, e 1 vezes 2 dá 2. Posso fazer essa divisão aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1, 1 mais 1 dá 2. Então aqui, se o x valer menos meio, o y vale 2. Agora vamos para a representação gráfica das funções. Dá para colocar as funções em forma de gráfico. Esse aqui é o gráfico de uma função do primeiro grau. É nesse formato aqui, ax mais b. É uma reta. Aqui é o gráfico de uma função do segundo grau. É uma parábola, então a gente tem uma equação do segundo grau. Pode ser completa ou incompleta. Nesse caso é completa. Não é a hora vocês vão aprender isso no ensino médio. Mas esse aqui é o gráfico de uma função do segundo grau. Esse aqui é o gráfico de uma função exponencial. Estão vendo que a função, ó, o gráfico não passa pelo zero. Porque não existe nenhum número aqui, ó. Nenhum número elevado a um número que vai dar zero. Que aqui na função exponencial, a letra x está no expoente. Isso aqui é só para vocês saberem os tipos de função, para saber identificar quando é função ou não. Isso aqui é a função constante, quando é y igual a algum número, por exemplo, y igual a 3. Então todos os valores de x vão dar o mesmo y. Então ela é uma reta paralela ao eixo x. Então, exercício. Considere os gráficos a seguir. Você já sabe que uma grandeza y é uma função de uma grandeza x se cada valor de x corresponde a um único, que é importante, único valor de y. Com base nessa condição, indique quais gráficos dos itens A até H representam funções para os valores de x que estão representados. Justifique a resposta. Vamos ver esse aqui. Para saber se é função ou não, é só eu pegar aqui no x e verificar se cada x vai bater em um único y. Vocês podem perceber aqui que cada x tem um único y. Então esse aqui, no caso, é uma função. É uma função porque cada valor de x tem apenas um valor de y. Agora, nesse caso aqui, perceba que se eu esticar aqui, ó, se eu passar uma linha reta no número 5, vai cortar o gráfico em 2 pontos. Ó, passei uma linha reta azul. Vai cortar nesse ponto e nesse ponto aqui, ó, um pouquinho em cima do 5. Então, aqui, um valor de x tem 2 valores de y. Então, nesse gráfico aqui, não é função. Não é função, porque tem valores de x que tem 2y. Que tem 2 valores de y. Aqui nós já vimos que uma função exponencial é uma função. Mesma coisa, função exponencial é função. E tem e. Aqui já não. Se eu esticar aqui, ó, no 2 que está no x, vai bater em 2 pontos. Entre o 2 e o 3, entre o 2 e um pouquinho antes do 3, o gráfico vai bater em 2 lugares. Eu peguei aqui mais ou menos no 2,5, né? Vai bater aqui no x e vai cortar aqui no y. Então, nesse caso, não é função. Letra F. Aqui é uma função. Não tem nenhum lugar, se eu pegar aqui, vai bater. Não tem nenhum x que vai ter dois valores de y. O G, função constante, é uma função, né, paralela à reta x. E a H, aqui não tem gráfico, mas podemos ver aqui, ó, que cada x tem apenas um y. Então aqui é função. Então a aula de hoje vai até aqui. Muito obrigado. Um grande abraço. Fiquem com Deus.